Pessoal, boa noite. Estamos aqui, eu e o mestre, e aí a gente vai esperar a Gi chegar aqui para a gente começar a falar sobre o nosso conteúdo. É bom ter vocês por aqui. É legal, vou pedir para vocês avisarem o pessoal que a gente está em outra página, quem puder. E queria. Vamos ver. Convida Pepe. Tem gente aparecendo aqui. E pode ser que a gente consiga fazer o convite, eu e o mestre. Vocês estão ouvindo bem o nosso áudio? Se vocês puderem dar um alô, um retorno pra gente, se vocês estão ouvindo bem, se o áudio tá bom, como é que tá? Boa noite, Lide, boa noite, Fabiana, boa noite, Alê, Aninha, Rafael. Pode dar um socorro pra essa menina. É... Ela não tá conseguindo conectar a gente no Face. Boa noite, Grazi, Lide, Mari. Fala boa noite aí. Enquanto o mestre vai conversar com vocês, eu vou chamar a Gi aqui. Minha bateria vai acabar daqui a pouco. Fala aí. Ai, que bom que vocês estão ouvindo bem. Ah, que ótimo. Então tá, então a gente vai conversando por aqui enquanto a Gi ingressa, né? Então, como a Gi falou, a gente compõe o quadro da APEP, que é a Associação de Professores da Escola Pública e Sem Fins Lucrativos, e a gente oferece um curso semestral lá no Encontro USP Escola, que trata sobre esse tema que é a educação decolonial. O mestre vai falar um pouquinho sobre o nosso curso enquanto eu falo com a Gi aqui para ver se ela entra. Então, o nosso curso, ele relata as questões das relações étnico-raciais, fala da diáspora africana no Brasil, fala de vários momentos da política brasileira, como o Estado tratou a população negra no Brasil, desde o Brasil Império, e traz também aspectos musicais da cultura africana e afro-brasileira, religiosidade, danças, né? Atividades aí de uma forma geral que compõe o universo de cultura africana e afro-brasileira. Dura geralmente, como a maioria já sabe, 40 horas, né? Uma semana todinha, das 8 às 17 horas. É gratuito, aberto para profissionais de educação de todos os níveis praticamente. Basicamente é isso, né? Mais um minutinho. Eu tô apanhando aqui porque eu tava mexendo no computador e agora a gente tá no celular. A Paula tá aí, a Noélia, a Vanessa, a Dirce, Cláudia, Rose, o Flávio. Muito legal ter vocês aqui. A gente tá esperando a Gi, mas a gente vai começar a conversar com vocês sobre a nossa temática. Vou pedir só uma coisa para o mestre aqui, mestre. Acho que vale colocar lá no site, na página da PEP, que a live está acontecendo aqui, porque tem gente que vai entrar lá. Lide, que legal.
o que você está colocando. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que é esse curso, embora ele esteja sempre mais focado na educação para as relações étnico-raciais, numa perspectiva da cultura e da história africana e afro-brasileira. Mas, de um modo geral, a gente vai discutir também questões, a partir dessa perspectiva, questões relacionadas à decolonialidade, né? Então, gente, daqui a pouco eu vou engatar, tá? É que essa coisa de ficar brigando com a internet deixa a gente meio fora do ar. Então, desculpem aí, a gente começou esse ano, esse exercício de fazer a live pela PEP, justamente por conta dessa situação da pandemia, né? E ainda é um exercício que a gente tá caminhando, né? Então, quando a gente fala de decolonialidade, não está ligado unicamente à educação. Ela está ligada a uma forma de lidar com o mundo, de lidar com o pensamento. Então, olha, a Gi tá ao vivo lá, né? E a gente quer ver se consegue trazer ela para cá. Escreve aí, mestre, para ela, que é para ela vir aqui para a live no nosso... E avisar que a gente tá aqui no nosso perfil, no perfil... Tá nos comentários, dá uma olhada. Onde é que eu escrevo aqui? Então, a decolonialidade, ela tá ligada à herança colonial. Nós fomos um país colonizado por Portugal e ganhamos como herança uma forma de pensar, uma forma de se relacionar, nossa sociedade, as relações sociais, as relações, a nossa história, ela foi toda embasada foi toda construída numa perspectiva colonial. Então, falar sobre colonialidade é falar sobre, primeiro, admitir que a gente ainda tem essa herança colonial. Nós deixamos de ser colônia, mas a nossa linguagem é uma herança colonial. As relações sociais que nós estabelecemos, elas são heranças coloniais. O currículo escolar é uma herança colonial. Toda a lógica social é uma herança colonial. Então, falar sobre decolonialidade é falar primeiro sobre essa herança colonial, admitir essa herança colonial, subverter lógicas sociais, lógicas curriculares, lógicas econômicas, lógicas de gênero, lógicas raciais, lógicas ligadas à sexualidade, né? Então, é mudar perspectivas de narrativa, perspectivas de referências. Então, quem são as nossas referências? Quem nos forma? Quais são as nossas referências literárias? Quais são as nossas referências no cinema? Quem são os nossos heróis, né? Então, a gente mudar uma lógica. Deixa eu ver se... Acho que a Gi tá por aqui. Deixa eu ver se eu acho ela. Então, é mudar a lógica de pensamento, é mudar a lógica de organização social,
né? Mudar a narrativa. Então, quem que conta a história do nosso país, né? Quem conta a história? Quem faz essa narrativa de que ainda hoje a gente abre os livros escolares e a gente encontra o quê? A descoberta do Brasil, por exemplo, né? Então, quem que fala que o Brasil foi descoberto? Certamente que não é o povo da terra, não são os indígenas que falam sobre a descoberta do Brasil, né? Então, essa forma de narrar a história é uma forma colonial, é de uma perspectiva colonial. Então, quem é que faz essa narrativa? Quem são as pessoas escolhidas para serem referências dessas narrativas, né? Então, a gente tem que trocar o foco narrativo, a gente tem que oferecer novas científicas, políticas, humanas, né? A gente tem que estar cotidianamente atento às armadilhas coloniais, né? Então, a nossa linguagem, a nossa forma de organização familiar, por exemplo. Então, pensando agora nessa pandemia, por exemplo, quem que tá com a maior carga dentro de casa, né? É lógico que a gente tem algumas famílias que já têm uma organização diferenciada, mas quem que tá com a maior carga? Certamente que são as mulheres, né? Então, isso também é uma lógica colonial, que é uma lógica de organização machista, né? Então, essa heteronormatividade, o machismo, o racismo, são todas heranças coloniais, né? Então, quando a gente fala de... olha, a Gi tá convidando a gente lá para assistir o vídeo dela, mas a gente é que precisa convidar ela agora. Deixa eu selecionar aí. Então, aí a gente... Quando a gente fala de inversão de lógica, a gente também está falando sobre algumas formas de fazer isso acontecer, né? Então, quando a gente fala de educação para as relações étnico-raciais, então falando da decolonialidade dentro da educação para as relações étnico-raciais, a gente pega as orientações curriculares que tratam disso, né? Nós temos 3 eixos de trabalho. Nós temos o conhecimento histórico sobre as desigualdades como um dos eixos, né? O fortalecimento de identidades e direitos e o combate ao preconceito e à discriminação, né? Então, são os eixos de trabalho, né? Aí, como que a capoeira, que é o que o mestre vai falar um pouquinho, como que a capoeira ela pode auxiliar nessa educação decolonial, nessa lógica, nessa mudança de lógica e de perspectiva, né? Tá te chamando aí. Olá a todos e todas, boa noite. Desculpas aí pelas dificuldades aqui, que nós somos expert em internet, né? E prosseguindo aqui com essa colocação que a professora Lisandra fez com relação às contribuições da capoeira, nós podemos começar analisando que a capoeira é uma manifestação cultural intimamente ligada à história social, cultural e política do povo brasileiro.
analisar também a riqueza cultural histórica das letras autênticas que compõem o ritual do jogo da capoeira. Lembrando a professora Azoilda Trindade, está presente também na capoeira os valores civilizatórios, circularidade, memória, axé, cooperativismo. Uma outra grande contribuição na educação é o fortalecimento da identidade da criança afrodescendente, não é? E também a melhora das relações entre a criança afrodescendente e a não afrodescendente, né? Porque essa criança que não é afrodescendente, ela passa a ter o maior respeito pelas culturas africanas e afro-brasileiras. Você quer continuar? Pode falar. E aí eu recorro às palavras da professora Mildred, né? Que através da capoeira é possível também a gente conhecer um outro negro brasileiro, né? Um negro que é estrategista, que é guerreiro, que é cooperativo, que é capaz, né? Que é competente. E é possível também nós fazermos o resgate dos heróis e heroínas negras que nem sempre figuram da forma merecida nos livros didáticos, né? Essa é uma questão que também toca a cultura indígena. Essas populações elas não têm o merecido espaço nos livros didáticos aí da atualidade. Agora está havendo um movimento tímido, né, lento, mas sólido, de valorização dessas populações e das suas contribuições para a formação do povo brasileiro. Vou passar para a professora Lisa aqui. Então, gente, eu queria ver, tem algumas pessoas aqui dando um alô, mas eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, se vocês gostariam que a gente tratasse de algum tema específico. A Gi, ela tá brigando um pouco com o perfil ainda, mas ela acho que vai chegar aqui. Oi, Hilda, que legal que você tá aqui, Mestre Boneco, Jeane, Marta, Fabi, muito legal ter vocês aqui. Então, Priscila, falando sobre agradecendo, Vanessa. Obrigado, pessoal, todos e todas, por estarem prestigiando a nossa live. E fiquem em casa, hein? Claudinha. Então. Agora a Gi acho que tá chegando, gente. Porque a Gi apareceu aqui. Acho que agora a gente vai conseguir, viu? E aqui, consegue? Não. Não? Acho que não. Mas tá querendo que... Nem no seu Face? Tentando no computador. Nós estamos assim, ó, gente. Com o celular aqui, o mestre tentando aqui pelo celular dele, a gente tentando pelo computador, não é por falta de tentativa, viu? Eu pedi pro Justinei ajudá-la, não sei se ele conseguiu. Aí, a Gi tá aqui, eu vou tentar chamar ela de novo, porque eu já chamei, mas ela... Eu acho que agora, Gi, você é que tem que pedir para participar da live.
porque eu te incluí. A Ana Cris está falando que gostaria que fosse colocado sobre a questão da erotização da mulher dentro da capoeira. Mestre, é com você isso. Alice, precisa compartilhar o vídeo comigo. Quem perguntou isso? A Ana Cristina. Oi, professora Ana. Então, essa é uma questão bastante séria e para ser discutida na atualidade. E nós temos esse problema não somente na capoeira, em toda a sociedade a gente tem essa questão da erotização. É só observar as propagandas de alguns poucos produtos, né, que aparece a mulher negra, a figura da mulata, mulata exportação. Eu acho que nós temos que promover muitas reflexões, levar essa temática para os cursos, para os congressos, para os fóruns, porque é realmente uma coisa bastante séria. A Gi chegou! Mano do céu, fala sério. Nossa, aí, gente, a Jamie tá aí. Gente, fala sério esse negócio. A gente precisa fazer, acho que outra amanhã. Como teste, até a gente acertar, fazer como faz isso pela página da APEP. Hoje, acho que tem que colocar lá na página da PEP que a gente tá aqui. Você conseguiu colocar lá? Então, vamos lá. Deixa eu tentar. Então, enquanto você vai tentando aí, o mestre vai terminando Já consegui compartilhar na página da APEP. Legal. Ah, que joia. Agora tá aparecendo aqui que a gente tá lá também. Então, mestre, termine aí a fala. Não, essa parte com relação à mulher, as considerações que queria fazer para a professora Ana professora Ana e demais participantes da nossa live é essa daí, né? Em relação à mulher negra tratada no mercado de marketing brasileiro, né, principalmente. Aí, Gi, a gente falou um pouquinho sobre o que é a colonialidade e o que seria, então, a decolonialidade, né? E o mestre falou um pouco sobre a capoeira, como a capoeira contribui para essa organização, aliás, para a educação decolonial. Né? Então, aí a gente teve uma pergunta aí que era sobre a erotização da mulher, né? A Priscila está falando sobre. Bom, Priscila, o que a gente pode falar com você sobre isso, né? A gente vê, por exemplo, primeiro que a maioria dos heróis é composta por homens e homens brancos, né? E aí a gente pode ver observar algumas situações, né? Algumas referências, por exemplo, como o Duque de Caxias, que é uma grande referência aí como se fosse um herói, né? E que na verdade não é um herói. Estão pedindo para colocar mais perto do microfone, então eu vou segurar aqui, ó. Eu e o mestre, a gente vai. Ele falou que a gente ia ficar que nem gêmeos siameses, então nós vamos ficar. Ficou melhor aí o áudio? Se não ficou, a gente põe o fone. Fala aí se tá melhor. Cadê a Gi? A Gi caiu e acho que ela vai entrar de novo. Você primeiro, você
que tá falando. Então, ó, o mestre tá sugerindo para focar aqui para eu poder falar, para depois passar para ele para ficar mais fácil, tá? Então, voltando lá para os heróis e heroínas. O que acontece... Então, falando do Duque de Caxias. O Duque de Caxias, quando ele era barão, né? Ele promoveu um massacre de negros, né? Um massacre de Porongo. Engambelou um grupo de negros que estava lutando ao lado deles, tirou as armas e vendeu para o grupo inimigo a morte desses negros. E é tido como um herói, né? É tido como um herói brasileiro. Que, na verdade, não, heróis seriam esses combatentes que estavam ao seu lado e que foram massacrados, né? Nós temos, por exemplo, o Borba Gato. O Borba Gato, que é que foi um bandeirante que também promoveu a morte de muitos indígenas, né? E é um herói, é tido como herói, né? Então, a gente tem várias... Pode ficar aqui falando sobre várias referências, e sempre a gente vai encontrar esses heróis, principalmente brancos, principalmente homens, né? E aí, grandes personalidades, por exemplo, como Dandara, Luísa Maim, são colocadas sempre como fantasiosas, né? Em algumas situações como fantasiosas, ou quando você pega heróis negros, como o Zumbi, por exemplo, em algum momento da história acontece uma desmoralização ou uma busca de desmoralização, como, por exemplo, em um determinado momento que passou-se a dizer que Zumbi era escravizador e que ele era homossexual, né? Sabendo que nossa sociedade é extremamente preconceituosa, com uma tentativa de desmontar a sua imagem, né? Então, é um exercício nosso de subverter essa ordem, de mudar essa narrativa, né? De trazer a fala de outros grupos, de grupos que foram minorizados socialmente. Então, trazer a fala de mulheres, trazer a fala de mulheres negras, homens negros, né? De trazer a fala de pessoas da periferia, né? Sempre buscando esses recortes de gênero, de sexualidades, de raça, de localização geográfica. Então, a gente organizou aqui, por exemplo, algumas referências que vocês podem olhar aqui. Por exemplo, o Mundo no Black Power de Taió, que é da grande Kyu-san de Oliveira, né? Uma escritora incrível que tem trabalhado com o fortalecimento da identidade negra feminina, né? Então, na hora da gente levar uma narrativa, na hora da gente fazer uma escolha, mostrar nessa escolha
a força desses grupos que foram minorizados, silenciados, historicamente apagados, né? Mestre, quer falar um pouquinho da capoeira? Disso na capoeira? Em prosseguimento aqui a algumas das contribuições da capoeira na decolonização Dos heróis, né? do currículo, já havia falado dos heróis negros, vou falar agora de uma experiência que a gente tem no nosso grupo de estudos também, da professora doutora Mônica do Amaral, na Faculdade de Educação. Nós estamos há 5, 6 anos com projetos. Um minutinho só, por gentileza. Não, pode continuar. Estamos há praticamente 6 anos, eu há 6 anos, outros pesquisadores há muito mais tempo, realizando essa proposta de trabalhar a Lei 10.639 nas escolas, principalmente no ensino fundamental, e levando a capoeira, levando o break, levando música indígena, e o resultado tem sido altamente satisfatório. Volta naquilo que nós falamos anteriormente, do empoderamento dos afrodescendentes, da melhoria das relações étnico-raciais. Fizemos experiências na Zona Sul, na Zona Leste, na Zona Norte, na Zona Oeste de São Paulo. E agora, assim que passar essa pandemia maluca, a gente retoma as pesquisas novamente, né? Professora Elisandra? Eu queria pedir aqui para o mestre falar do resultado. Ah, Márcia, já vou falar um pouquinho do livro, tá bom? A Márcia tá falando aqui para a gente falar do livro, já vou falar. Eu queria que o mestre falasse um pouquinho sobre o resultado desse trabalho com os jovens, com as adolescentes e os adolescentes nas escolas. Os resultados foram fantásticos, né? Desde a mudança de comportamento, de vestuário, mudanças de cabelo, mudanças de formas e olhares da nossa cultura. A gente sabe que o racismo paira nos espaços da sociedade brasileira. E nós tivemos escolas com algumas dificuldades de realização desse trabalho em função de alguns evangélicos e evangélicas fundamentalistas, né, que oferecem uma certa resistência, mas nós conseguimos resultados bastante satisfatórios. As crianças, ao término desses projetos, né, dos ciclos dos projetos, eles já têm uma maior compreensão da sua história, da nossa ancestralidade, têm um respeito maior pela África, porque os livros trazem Egito, Egito, quando Egito é África, dentre outras grandes discrepâncias que a gente tem na literatura escolar. Então tivemos resultados bastante fantásticos, né? Eles e elas ficam assombrados quando começam a entender essa máxima verdadeira, né, que a África é o berço da humanidade, que lá houveram astrônomos importantes, astrólogos, médicos, filósofos, né? Porque só se fala de filosofia, quando se fala em filosofia, geralmente remete à Grécia. E nós sabemos que esses grandes filósofos gregos beberam da sabedoria africana, assim como outras áreas do conhecimento mundial. Então a questão do artesanato, do vestuário, valorização da gastronomia, melhor entendimento da religiosidade, essa questão de demonização da religiosidade africana e afro-brasileira, presente aí também em vários espaços da sociedade, é possível fazer reflexões e se trabalhar melhor essas questões no espaço escolar. São aspectos que compõem a decolonização do currículo na escola, e a capoeira ela pode contribuir e muito
com todas essas questões. Professora Elisandra? Então, aí a gente tem várias referências, muita gente. Oi, a Gi voltou, Gi, bem-vinda. Nem A falo gente mais parece nada, só vou ouvir. de gato e rato. Então, antes a gente tinha dificuldade porque tinha pouco material, né? Hoje já não tem pouco material, a gente tem bastante material. É que nem sempre ele está assim tão disponível. Falando da educação, na educação, na rede municipal de ensino, a gente tem uma biblioteca imensa, né, que favorece o nosso trabalho com a temática da história e da cultura africana e afro-brasileira, assim como a história e a cultura indígena, né, e que assim a gente atende duas leis que estão colocadas postas nacionalmente para a educação, né? Então, essas são leis específicas, modificaram a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, então, são as leis 10.639 de 2003 e a Lei 11.645 de 2008, né? Então, essas leis modificaram a LDB, ensinaram o ensino da cultura e da história africana e afro-brasileira na escola, né? Então, nós temos um material, esse material que eu estava falando na escola, nas escolas da prefeitura de São Paulo, né, nós temos um material que favorece esse trabalho, um material literário, e a gente também tem alguns materiais que são orientadores do trabalho dentro dessa temática. Gi, não sei se você compartilhou de novo lá na página da PEP, a nossa Acabei de live. fazer isso de novo. Ah, E aí agora eu estou entrando aqui pelo meu note para ver se deu certo. Acabei de tá. fazer isso de novo. Aí Vamos ver você se deu conta certo. para nós, tá? Tá bom. Então, mas não são todas as redes que têm esse acervo, não, e também, né, usar o acervo não é tão simples, não é só entregar o acervo se você não tiver uma formação para a utilização desse acervo, você não sabe nem o que procurar. Então, muitas vezes, existe essa dificuldade de colocar em prática as propostas, porque você não tem o domínio do conteúdo, né? Mas aqui, como eu estava dizendo, nós temos algumas referências para quem não tem contato, né? Eu falei da Kyu-san, a Kyu-san está lançando um livro novo, que é o Black Power de Akin, né? Aí a gente tem, por exemplo, um outro livro dela, que é o Mar que Banha a Ilha de Goré, né? Entre outros, né? Aí a gente tem aqui uma outra referência. Tem uma questão aqui. Como você, Cláudio, acho que ficou faltando um pedacinho da pergunta aí que eu não entendi. Como você. Será que analisa o lento processo de implantação da Lei 10.639 e 11.645, eu analiso, não só eu analiso, né? São vários pesquisadores, principalmente pessoas que fazem parte do movimento negro, né? E que estão nessa luta há muito tempo, ou na luta dos direitos indígenas, né? Falta de vontade política, principalmente, porque isso exige
uma política pública para que se cumpra, para que aconteça. Não adianta você ter uma lei que determina o ensino da cultura e afro-brasileira, da história da cultura indígena, se você não tem uma outra política que é o fortalecimento de ações que permitem que os professores se apropriem desse material para trabalhar. Então, a gente foi, como a gente estava falando lá no começo, a gente foi educado numa escola que trabalha numa perspectiva colonial. Então, nós reproduzimos essa perspectiva colonial, né? Então, se não houver vontade política, se não houver uma política pública que modifique e que possibilite que todos tenham acesso a essa informação, a gente não consegue implementar de fato a lei, né? Fica sendo uma ação particular, ação de professores e não ação de uma rede, ação do MEC, por exemplo, né? Nós não temos hoje nenhuma ação que a própria Secretaria de Relações Étnico-Raciais foi ação política para que isso aconteça. Eu vou passar para o mestre para ele comentar um pouquinho essa questão. Acho que além dessas duas leis que a professora Elisandra lembrou, na proposta da capoeira, no caso da capoeira, na proposta do Estatuto de Igualdade Racial, que é a Lei 12.288 de 2010. Né? Vale a pena lembrar também essa profissionais de capoeira principalmente poderem ter acesso a capoeira na escola como atividade extracurricular. E lembrando desses projetos que nós tivemos a experiência que eu falei anteriormente, isso rendeu-nos até um espaço de trabalho na Secretaria Municipal de Esportes de São Paulo, que durante um período o Departamento de Relações Étnico-Raciais fez um edital, foram contratados mais de 100 profissionais das várias manifestações das culturas indígenas e afro-brasileiras para atuarem na formação de professores e estudantes nas escolas. Foi um projeto que contribuiu bastante para o avanço da 10.639, que infelizmente na mudança de governo houve uma série de alterações aí, como sempre ocorre quando existem as mudanças no poder político, né? E aí a capoeira contribui também nessa questão da característica do nosso currículo, né? Como a professora Elisandra sempre cita, traz no seu livro, nós temos um currículo cristão, grafológico, que poucas escolas valorizam as atividades não escritas, né? E nós temos também a questão do... Qual é a terceira razão que você cita? Perguntar porque é que cita. Não, eurocêntrico sim, mas tem uma terceira qualidade que você cita que me foge agora. Me desculpem, mas é isso. A capoeira ela é uma aliada nesse combate à decolonização do currículo na escola. Estou passando para a professora Elisandra. Cristão, grafológico e... O mestre nesse trabalho aí Não mostrei. lançou um livro que eu passei para ele, mas ele ficou aqui escondendo, tá? Então eu vou deixar ele falar,
Eu vou Não. passar para ele de novo para ele falar dos 2 livros dele, para ele fazer. Depois eu falo do meu. Então, esse Culturas Ancestrais e Contemporâneas na Escola, ele traz as experiências de todo o grupo de estudos da FEUSP. Experiências no break, experiência no teatro negro, experiência na música negra, experiência na capoeira, né? Esse aqui é um resumo da nossa experiência na escola. Traz também um contraste, uma ligação com vários autores que defendem a valorização das populações mais excluídas, né? E agora, dia 12 de maio, nós começamos a entregar este volume aqui, 12 de maio próximo, né? Chega a primeira edição, A Roda de Capoeira e seus e do percurso da minha pesquisa de mestrado em educação na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. A Roda de Capoeira e os seus ecos ancestrais e contemporâneos, inclusive é o título da minha defesa de mestrado. Passar para a professora Elisandra falar um pouco da negritude encantada do Brasil. Bom, pessoal, deixa eu só dar uma olhadinha aqui se tem alguma outra questão para a gente responder. Tem mais de 400 pessoas. 400 pessoas. O Evandro está perguntando aqui, mestre, como que faz para obter seu livro? Por enquanto, o Denis, você entra em contato com ele pelo WhatsApp. Envio pelo correio. Quem não tiver o mestre no WhatsApp pode mandar pelo Messenger do Face, né? E ele tá fazendo um preço especial de pré-lançamento. Quem tá comprando agora tá comprando mais barato e depois ele vai enviar pelo correio, tá? E eu queria colocar que a nossa discussão, né, esse curso que eu e o mestre a gente oferece semestralmente lá no USP Escola, que é esse evento organizado pela PEP, que vocês viram agir, alguns de vocês, né, viram agir falando lá no início da live pela PEP, que é o curso principalmente sobre história e cultura africana e afro-brasileira, com... Ah, Kyo-san tá aqui, olha lá. Ô, Kyo-san, minha querida, axé, obrigado aí por estar nos prestigiando também. Você, todos e todas que estão acompanhando nossa live, estamos honrados e agradecidos. Muito obrigado, hein? Olha aqui quem tá entre nós, olha aqui, ó. Nós já mostramos ele, nós também acabamos de... Aqui, ó, olha aqui. Acabamos de mostrar o outro livro, o seu caderno que caiu agora, tá? Ainda não tinha mostrado, mas vou aproveitar para mostrar, peraí. Ó, o Akin, porque eu já falei dele aqui, viu? A Kyo-san é uma grande mestra para mim e a minha dissertação de mestrado, ela foi nascendo em um encontro que eu tive com a Kyo-san há muitos anos atrás. Quer ver quantos anos? Que eu vou olhar aqui no Black Power de Taió, Kyo-san. Quando foi que isso começou a nascer como a ideia? Ó, não, é tudo mentira, tá escrito aqui 2015. Olha, pois é, quando eu tava prestando o meu mestrado e eu falei para ela, tô pensando nisso, e ela falou, é lógico que você pode fazer assim, por que que você não faz isso, por que que você não faz aquilo? E uma conversa dentro do carro, no caminho da casa dela, a gente fez esse bate-papo.
Ó, vou chamar você aqui. Você pode dar um oi pro povo? Vou chamar, hein? Ah, ó. Diz que não. Nenhuma resposta do convidado. Acho que ela não pode entrar. É, Kio? Tá live também, né? Porque a Kio tem live toda hora, né? É uma honra, tá? Você estar nos prestigiando aqui nesse momento, tendo esse momento com a gente. Ó, eu tentei chamar, mas não consegui chamar, viu? Não sei o que que acontece. A gente tá brigando com esse... Não, tá bom. Ó, O que ela falou? Não pode. obrigada, viu? Muito obrigada por você estar aqui com a gente. Obrigada pelos seus ensinamentos. Ah, bom, também já tá na hora, né? Porque esta mulher esteve em live todos esses dias, tá 1 milhão fazendo no lançamento do Black Power de Akin, né? E então, com toda... Tem mais do que direito de estar no momento de descanso, né? Então, e aí, durante esse estudo do meu mestrado, surgiu uma produção literária que agora eu perdi. Ah, tá aqui. Então, que a gente também ama você, Kio, muito, muito, viu? Obrigada por estar com a gente, obrigada pelos ensinamentos de sempre. Sempre tá nos ensinando. Carregou? Então, o que surgiu nessa época foi o livro A Negritude Encantada do Brasil, que traz uma introdução sobre essa discussão étnico-racial na escola e traz algumas músicas, algumas canções, na verdade, né, como referências para serem trabalhadas na sala de aula, na escola, né? Então, esse livro, para quem tiver interesse, né, tem que entrar em contato comigo, tá? Foi lançado pela Editora Essencial, mas a venda acontece comigo, tá certo? Gente, a gente vai caminhando agora para finalizar essa live, porque eu tenho um outro compromisso agora às 8h30. Nossa ideia era de fazer a live das 7 às 8, mas aí como atrasou, a gente se estendeu um pouco mais. A gente pede desculpa porque a coisa aconteceu de um jeito que não era previsto, né? Acho que teve gente que ficou prejudicado, não conseguiu assistir a gente lá no site da PEP. A Gi não conseguiu voltar. A gente vai tentar repetir essa live lá no site da PEP num outro momento, porque é um compromisso nosso com os professores que participam do Encontro USP Escola, né? E eu vou passar aqui para o mestre Valdenor fazer a finalização e dar um tchau, né? Que a gente vai começar a fechar aqui a live. Boa noite a todos e todas. Gratidão por terem nos acompanhado na live dessa noite. Obrigado também a Gi, viu, pelo esforço aí, Gi. E obrigado a todo o corpo. Alcides tá aí. A todo o corpo da PEP. Mestre Alcides aí está nos prestigiando, muito obrigado. Muita gente aqui, né? Mestre Alcides, obrigado. Todos e todas que estiveram conosco nessa live, nossos agradecimentos. Fiquem em casa. Badá. Quem? Badá. Ah, o Badá, mestre Badanai, obrigado. Professor Okuhara. Muita gente, que fantástico. Saloma. Saloma. Professor Saloma Salomão. Que honra. Então, gente, obrigado de coração. Fiquem em casa
E nós vamos retomar essa live conforme a professora Lisandra falou. Obrigado a nosso grupo de estudo e pesquisa da USP, obrigado a todo o corpo da PEP pela oportunidade que tem nos dado de trabalhar com as relações étnico-raciais na educação e especialmente a capoeira. É isso, gente. Obrigada, muito obrigada. Se a gente perdeu de falar o nome de alguém aqui, tô vendo a Beth, que é uma parceira de educação, supervisora, muito querida, que também está com a gente. Ipiranga. Beth, obrigado, Beth. Um abraço. Axé. A Rosângela. É que a gente vai perdendo, né? Porque a gente tá aqui falando, a Mari, Claudiana. Se a gente deixou de citar alguém aqui, vocês desculpem. Eu sou completamente nova nesse movimento aqui de live. Estou fazendo hoje pela primeira vez, que aliás eu não me dou muito bem com essa coisa de ficar na câmera. Isso é com o mestre, que ele que é jornalista, é formado em vídeo, televisão, rádio. E passando apertado. É que eu não sou nativo digital, estou aprendendo também. Eu sou... não tenho todo esse domínio na frente da câmera. Para dar aula, vamos que vamos, mas que o povo sabe, mas aqui eu ainda não tenho toda essa desenvoltura. Mas então desculpem aí as dificuldades de hoje. Obrigada por acompanhar a gente, obrigada pelas aprendizagens que nós temos sempre quando a gente se encontra. Essa coisa de live é super estranha, porque a gente não pode conversar, né? Eu quero mais fazer um encontro lá no Zoom para a gente poder fazer um debate, que eu gosto de conversar. Terminar com né? a frase da Angela Davis, né? Num país racista. Não, então o mestre vai fazer vai terminar com uma frase aqui. Na verdade, eu vou falar para ele terminar com uma frase, mas eu vou pedir para ele terminar com uma música, tá? Peraí. Meu Deus do céu. Eu sugeri, são centenas de frases fortes, autênticas, interessantes, né, que traduzem o nosso sentimento. Mas eu queria terminar com uma da Angela Davis, que diz o seguinte, num país racista, não basta não ser racista. Nós temos que ser antirracistas. Angela Davis, desculpa. Então, gente, estamos... a gente está à disposição para nos contatem, caso vocês tenham alguma dúvida, caso vocês queiram bater um papo sobre o assunto. E a gente vai encerrando aqui com uma... caiu, mas já voltou. Qual? Iaiá, acende o candeeiro, iaiá, que a luz ofuscante da candeia e o clarão da lua cheia é quem faz o terreiro clarear. Oh, iaiá, iaiá, oh, iaiá, acende o candeeiro, iaiá, que a luz ofuscante da candeia e o clarão da lua cheia é quem faz o terreiro clarear. Boa noite, gente. Obrigada, quem tem viu? Sangue de quilombola não cai, finge que vai, mas não vai, risca seu nome no vento, vem ganga zumba pra dar início ao festejo, sua voz é um lampejo, começando o ritual, e o seu lamento é como um grito de guerra, ele ecoa pela terra e torna o quilombo imortal. Oh, iaiá, Iaiá, oh, iaiá,
Tá? Obrigado. Boa noite, pessoal. gente. Boa noite. Tchau. Ótima semana.